Olá amigos e amigas do canal Dicas Históricas. Hoje iremos abordar um tema que está muito em voga nesses tempos atuais, que são tempos estranhos, em que ressurge o autoritarismo. Um tema que é ao mesmo tempo uma discussão. O Brasil viveu, a partir de 64 até 85, uma ditadura militar ou uma ditadura civil-militar? Sem dúvidas, é uma discussão que parece simples, mas mesmo na historiografia ainda desperta bastante polêmica e apaixonadas defesas, seja por quem entende que o certo é falar em ditadura militar e por quem reúne argumentos para falar em ditadura civil-militar. Há ainda aqueles que defendem que houve uma ditadura empresarial e ainda quem formalize o período em ditadura militar civil. Outra discussão é também sobre a natureza do golpe de 64. Foi um golpe militar ou um golpe civil-militar? É importante voltarmos um pouco ao período anterior ao golpe, de forma que possamos entender todo o contexto que culminou em 1º de abril de 1964 e que posteriormente desencadeou na ditadura. Nas eleições presidenciais de 1960, concorriam 3 candidatos: Jânio Quadros, uma coligação apoiada pela União Democrática Nacional, a UDN, Henrique Teixeira Lott, o Marechal Lott, teoricamente apoiado pelo então presidente Juscelino Kubitschek, numa coligação envolvendo o PTB, o PSD e outros partidos, e Adhemar de Barros, que fora prefeito e governador de São Paulo. Muito bem, Jânio, que fizera sua campanha em cima de um projeto de austeridade contra a corrupção, embalado por populares jingles, que ficara conhecido como o Homem da Vassoura, vassoura capaz de varrer a corrupção de Brasília, e venceu o pleito. Diferente dos tempos de hoje, quando o vice-presidente compõe a chapa com o presidente numa única candidatura, naquela época havia uma disputa para eleger também o vice-presidente. E o eleito fora João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, em seu 2º mandato. Muito bem, Jango, como era chamado, ficara conhecido como o ministro que conversava com trabalhadores, sindicatos, ouvindo e sugerindo propostas. Jango era muito popular entre os trabalhadores, sindicatos e operários. No dia 25 de agosto de 61, Jânio Quadros renunciara à presidência e seu vice, João Goulart, estava do outro lado do mundo em viagem à China Popular. Jango fora chamado, então, ao Brasil em caráter de urgência. Demorou alguns dias para retornar, mas havia um receio de que não pudesse assumir a presidência diante da forte resistência encontrada nos setores conservadores da sociedade e entre os chefes das Forças Armadas. O general Otílio Dennes, da Guerra, o brigadeiro Gabriel Grum Moss, da Aeronáutica, e o almirante Silvio Reck, da Marinha, que não admitiam que o amigo dos trabalhadores e dos sindicalistas fosse o presidente. Vamos lembrar que era o período de um auge da Guerra Fria, com uma forte polarização entre direita, entre esquerda, entre capitalismo e entre o comunismo. E essa polarização não seria diferente no Brasil, fortemente influenciado pelo American Way of Life nos anos 40 e 50. Brizola, governador do Rio Grande do Sul, prevendo que os militares não deixariam Jango assumir a presidência, criou a Reis da Legalidade, falando de uma estação de rádio de dentro do Palácio Piratini, em Porto Alegre, e sendo retransmitido por várias outras rádios espalhadas pelo Brasil. Brizola conseguiu o envolvimento da sociedade civil, principalmente as classes menos favorecidas, que faziam do rádio o companheiro do dia a dia. A saída, intermediada, também por Tancredo Neves, que também fora ministro de Getúlio Vargas, foi que João Goulart assumisse a presidência, mas acompanhado agora de um primeiro-ministro. Seria um governo tutelado, já que o presidente seria apenas um cargo simbólico, quem governaria de fato seria o primeiro-ministro. E no dia 6 de janeiro de 63, o eleitorado brasileiro foi consultado, através de um plebiscito sobre a manutenção do regime parlamentarista instaurado no país em setembro de 61.
11.531.000 eleitores de um eleitorado de 18 milhões votaram no plebiscito. O resultado determinou a volta ao presidencialismo por 9.457.000 votos contra 2.073.000 votos. Com o retorno ao presidencialismo, o presidente João Goulart passou a gozar então de plenos poderes e objetivou fazer amplas reformas estruturais em seu mandato, aquelas que ficaram conhecidas como reformas de base. A reforma agrária, por exemplo, consistia em promover a democratização da terra, paralelamente à promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, estendendo ao campo os principais direitos dos trabalhadores urbanos. Nessa área, havia um decreto que previa a desapropriação das áreas rurais, inexploradas ou exploradas contrariamente à função social da propriedade, situadas às margens dos eixos rodoviários e ferroviários federais, e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimentos da União em obras de irrigação, drenagem e açudagem. No entanto, a implementação da reforma agrária exigia mudança constitucional, já que o governo pretendia que as indenizações aos proprietários fossem pagas com títulos da dívida pública, enquanto que a Constituição previa indenização paga previamente e em dinheiro. Outra reforma importante foi a reforma educacional, que visava a valorização do magistério e do ensino público em todos os níveis. Fazia também o combate ao analfabetismo com a multiplicação nacional das pioneiras experiências do método Paulo Freire. O governo também propunha a realizar uma reforma universitária, com a abolição da cátedra vitalícia. A reforma eleitoral consistia basicamente na extensão do direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente. Previa-se também a legalização do Partido Comunista Brasileiro. A reforma urbana, entendida como o conjunto das medidas do Estado visando a justa utilização do solo urbano, a organização e ao equipamento das aglomerações urbanas e ao fornecimento de habitação, condigna a todas as famílias. O projeto foi elaborado principalmente por urbanistas ligados ao IAB. A reforma bancária tinha o objetivo de ampliar o acesso ao crédito pelos produtores. Essas reformas, gente, não agradavam a setores da classe média, conservadora, enfim, e tampouco aos Estados Unidos, que pretendiam fazer campanha, que passaram a fazer campanhas contra o governo, principalmente campanhas e ataques à figura de João Goulart. Jango passou a ser visto como uma real ameaça ao período comunista, de aproximação com Cuba, de Fidel Castro, com as ligas camponesas de Francisco Julião. É bom lembrar também que o período comunista sempre povoou o imaginário popular brasileiro, a partir da Revolução Russa em 17 e também na época das chamadas intentonas comunistas, nos anos 30, e em diversos outros períodos do Brasil. Então houve um acirramento do conflito político já existente. No dia 30 de março de 64, Jango discursara na sede do Automóvel Clube, no Rio de Janeiro. Discursara para oficiais de baixa patente das Forças Armadas, cabos, sargentos, suboficiais. Em sua fala, transmitida pela TV, ele defendeu as reformas de base, que incluíam, por exemplo, a distribuição de latifúndios improdutivos para camponeses. Tal ato fora visto como um assinte por parte dos ministros militares. Ainda estava no Rio em 31 de março, quando surgiram os primeiros rumores de que haveria um golpe contra seu governo. O general Olímpio Mourão Filho, que comandava tropas em Juiz de Fora, decidiu então deflagrar o golpe naquele mesmo dia, descendo com seus soldados até o Rio de Janeiro. Mourão era integralista, acreditava que os comunistas eram uma ameaça a Deus, à pátria e à família. Pois bem, João Goulart então voou até Brasília, onde decidiu pegar alguns pertences pessoais e seguiu de avião para Porto Alegre, onde imaginara acompanhar e resistir ao golpe. É a partir desse momento, gente, que durante todo o dia 31, parte dos militares que queriam tirar Jango do poder, ainda bastante desarticulados, iniciaram uma intensa troca de telefonemas, principalmente entre Rio, São Paulo e Minas, para decidir se apoiavam ou não um golpe de Estado. Os momentos decisivos para a queda de Jango ocorreram em 2 dias. O primeiro pouco antes da meia-noite do dia 31, quando o general Amaury Cruel, comandante do exército em São Paulo, até ali um aliado de Jango, pediu
ao presidente para a demissão de ministros de esquerda. Jango recusou, e o militar então aderiu à conspiração. Quando Cruel faz isso, diversos comandos militares tomaram posição ao lado dos golpistas. E aí, no dia 1º, o movimento cresce, com as tropas passando para o outro lado. O segundo momento-chave, eu diria que se dá perto do meio-dia do dia 1º de abril, quando, acuado ante a tomada do forte de Copacabana por militares golpistas, Jango decide deixar o Rio de Janeiro, rumo a Brasília, como eu disse, para depois seguir para o Rio Grande do Sul. Sua terra de origem, sua formação se deu ali. Quando ele faz isso, essa decisão é interpretada pelos seus adversários como uma admissão de derrota, de rendição. Em Porto Alegre, Jango decide recuar de vez. Mesmo sob os conselhos de iniciar uma resistência, ele opta por evitar uma guerra civil no país. No dia 2 de abril, fora convocada uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília. E a sessão convocada às pressas foi marcada por tumultos, com protestos por parte dos aliados de Goulart quanto à constitucionalidade do ato, e mesmo sabendo que Jango ainda estava no país, o que impediria sua destituição, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, diz que ele abandonou o governo e que a nação estava acéfala, numa hora gravíssima da vida brasileira. Sem debate, o senador declarou vaga à presidência da República, sob gritos acusando-o de golpista. Em seguida, por volta das 3h15 da manhã, foi, junto com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Álvaro Ribeiro da Costa, para o Palácio do Planalto, às escuras, e possaram o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, na presidência da República. O deputado ficaria no comando por apenas 10 dias. No dia 11 de abril, o Congresso elegeu Castelo Branco, por 361 votos favoráveis e 72 abstenções. Diversas marchas da família com Deus e pela liberdade aconteceram no Brasil, antes mesmo do golpe ser consumado, ainda no mês de março. Uma muito sintomática e emblemática foi a Marcha da Família, ocorrida em São Paulo, em 19 de março de 64, dia de São José, padroeiro da família. E essa marcha levou um milhão de pessoas às ruas. Uma marcha contou com a adesão de setores conservadores da sociedade, setores como empresários, a Igreja Católica, que apoiaram também a queda de Goulart. Portanto, é certo falarmos em golpe civil-militar. Não foi apenas dado pelos militares, mas também por civis envolvidos no golpe. Embora fosse conveniente utilizar o termo ditadura civil-militar, já que contou com a adesão desses setores, eu compreendo que a ditadura foi militar. Apesar de contar com diversos civis no governo, a palavra final sempre foi dos militares. Um claro exemplo se deu em 69. Com a trombose e o posterior afastamento do general-presidente Arthur da Costa e Silva, quem deveria assumir a presidência da República seria seu vice, Pedro Aleixo. Pedro Aleixo foi chamado ao Rio de Janeiro, ao Estado-Maior das Forças Armadas, para ser informado e comunicado que não assumiria a presidência. Em seu lugar, tomou posse uma junta militar, um triunvirato que governou o Brasil de 31 de agosto de 69 até 30 de outubro daquele ano. A junta foi composta por 3 ministros militares: o general Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército, pelo almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha, e o brigadeiro Márcio de Souza Melo, ministro da Aeronáutica. Posteriormente, esses ministros foram apelidados de 3 patetas por Ulisses Guimarães em 87. A junta apenas preparou o caminho para que o general Emílio Garrastazu Médici, então chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações, fosse o novo presidente da República, escolhido internamente pelas Forças Armadas. É muito sintomático que Pedro Aleixo tenha saído de Brasília para ser comunicado que não seria presidente. Se o civil tivesse alguma relevância, os militares teriam ido até Brasília para comunicá-lo sobre isso. Portanto, se o golpe foi civil-militar, eu defendo a ideia de que a ditadura foi militar. Forte abraço para vocês, curtam o nosso canal, inscrevam-se nele e vamos em frente. Um abraço!